Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Lima e sou professor de Biologia do canal Felipe Bio. E eu sou o professor Silvio Preti, professor de Química do canal Química Nota 10. E hoje a gente se reuniu para falar sobre a ciência que está por trás desse triste acidente que aconteceu em Beirute, capital do Líbano, no dia 4 de agosto de 2020. Pois é, 2020 é um ano tão marcante por conta do novo coronavírus e todo o contexto de pandemia que a gente vive, ainda tem esse triste episódio no galpão com aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amônio. E por que eu falo tão devagar a nomenclatura dessa substância? Porque vários veículos de comunicação muito bem intencionados acabaram trocando e falando de maneira equivocada o nome da substância. Divulgaram nitrato de amônia. Essa substância não existe. Existe amônia, que é uma importante substância utilizada como reagente na produção de várias substâncias do dia a dia, e existe o nitrato de amônio. Inclusive, a amônia, ao reagir com ácido nítrico, produz o nitrato de amônio, que estava presente no galpão e foi o grande responsável pela explosão que a gente acompanhou. E a produção de nitrato de amônio no mundo ela é gigantesca, porque apesar da gente ter uma grande quantidade de nitrogênio na fração atmosférica, a quantidade de nitrogênio incorporada ao solo e disponível para a cultura agrícola é muito pequena. A assimilação biológica do nitrogênio não dá conta de atender a toda essa demanda da cadeia produtiva. E aí é necessário que a gente faça a adição do nitrogênio na forma de um fertilizante, exatamente na forma de nitrato de amônio. Os vegetais, eles assimilam o nitrato de amônio e incorporam esse elemento inorgânico na sua fração orgânica. Eles utilizam esse composto para viabilizar a produção de proteínas e de ácidos nucleicos, com destaque para o DNA. Para vocês terem noção, anualmente no mundo todo a gente supera a incrível marca de produção de 20 milhões de toneladas de nitrato de amônio. Mas por que uma produção tão grande dessa substância? Por vários motivos, né? Um deles é que é uma reação extremamente fácil de ser feita, outra com baixo custo de produção e outra com uma grande aceitação desse produto no mercado. E a principal aceitação seria exatamente como um fertilizante, como o Felipe falou, né? Um fertilizante que entra na categoria dos fertilizantes NPK. Fertilizantes desse tipo são capazes de fornecer componente de nitrogênio, componente de fósforo, componente de potássio, como a própria nomenclatura sugere. Em especial, o nitrato de amônio, um grande fornecedor de nitrogênio. Agora há de se ter cuidado. Toda vez que a gente vai utilizar um insumo químico dessa natureza no solo, o ideal é que a gente faça uma análise prévia dos macro e micronutrientes no solo. Por que eu falo sobre isso? Porque se a gente adicionar nitrato de amônio no solo em excesso, é possível que o nitrato seja incorporado à célula vegetal e seja armazenado nessa forma. O problema é que o nitrato ele tem uma hepatotoxicidade gigantesca. A chance de você apresentar alguma disfunção na função do fígado ao consumir um vegetal que já havia estocado nitratos em grandes quantidades é gigante. Nos casos mais graves, a gente observa a formação de tumores no fígado. E essa grande facilidade de absorção se dá principalmente porque trata-se de uma espécie extremamente solúvel em água. Os nitratos são muito solúveis em água. Como o organismo dos seres vivos tem grande percentual de água, você tem uma absorção facilitada. Mas o nosso motivo exatamente da gente estar fazendo isso aqui é por conta do episódio que aconteceu, um episódio de explosão do nitrato de amônio. O que eu queria destacar muito para vocês é o seguinte, que essa substância ela não é um explosivo. Ela tradicionalmente sozinha não tem potencial para reagir. A gente pode fazer um comparativo muito simples com algo que tem de repente na nossa casa, uma caixa de palito de fósforo. Você tem ali um material que não vai pegar fogo de maneira espontânea. Agora, se você propiciar ambiente favorável para isso, você acaba tendo uma combustão, acaba tendo uma queima. E o que seria para o palito propiciar um ambiente favorável? Um atrito. De repente, pegar esse palito, atritar com a caixa, fornece energia suficiente para ativar essa reação, ser o gatilho da reação, e aí sim o palito começa a pegar fogo, começa a entrar em combustão. Algo parecido é o nitrato de amônio. Ele sozinho não tem energia suficiente para reagir, não tem potencial para reagir. Agora, entrando em contato com outras espécies, entrando em contato com altíssimas temperaturas, muitas das vezes oriundas de um incêndio, numa região próxima à estocagem, você consegue atingir o gatilho para a reação, e essa temperatura a gente está falando em torno de 300 graus Celsius, é uma temperatura super favorável para que você tenha aquelas reações que são extremamente explosivas, que é a grande suspeita
que aconteceu no Líbano. Ainda não saiu um laudo oficial, mas a grande suspeita é que tenha sido um incêndio, que seja o grande detonador dessa reação, dessa explosão. E esse é o ponto. O principal impacto para a saúde humana está diretamente relacionado à onda de impacto e calor a qual todos os seres que estavam naquela região foram submetidos. Só para vocês terem ideia, o som audível da explosão ele foi possível a cerca de 200 quilômetros de distância, em outro país, no Chipre. Outro cenário super comum é a gente fazer um comparativo do cenário visual daquele episódio com outros episódios marcantes da humanidade. Por exemplo, Fukushima, uma usina nuclear no Japão em 2011, aquele cogumelo que subiu muito próximo ao cogumelo que subiu no Líbano também. Década de 80, o episódio em Chernobyl, né, o pior acidente nuclear da humanidade, também uma cena muito parecida. Conflitos históricos mundiais, como a Segunda Guerra Mundial, detonação de bombas nucleares, como na cidade de Hiroshima, Nagasaki, também um cogumelo muito grande subindo, então imagens muito próximas. Porém, tem uma diferença brutal entre todos esses episódios que eu acabei de narrar e o episódio do Líbano. É que nesses outros episódios, aquele cogumelo, aquela massa, aquela fumaça que sobe, contém uma grande carga radioativa, né, muito perigosa. Já no episódio do Líbano, aquela fumaça oriunda do explosivo nitrato de amônio acaba não tendo essa carga radioativa, porém apresenta materiais tóxicos, que também precisam de grandes cuidados. Nesses acidentes nucleares, os elementos radioativos eles compõem uma radiação ionizante. Uma radiação ionizante ela predispõe à formação das espécies reativas de oxigênio, os famosos radicais livres, que são moléculas altamente destrutivas, lesivas. Ao se associarem com o DNA, elas permitem a ocorrência de pequenas alterações na estrutura química da molécula, permitem a ocorrência de mutações, que também, por sua vez, predispõem à formação de tumores. Repare então que existe um componente comum. Na intoxicação por nitrato de amônio via ingestão e pelos elementos radioativos, porque ambos podem predispor à formação de tumores. Volto a repetir, não é o que a gente observa nesse evento pontual no Líbano, onde o principal impacto sobre a saúde está relacionado às ondas de calor e às ondas de impacto. E no caso da radiação, né, você sendo exposto a uma grande massa radioativa, você tem um colapso das funções orgânicas, podendo chegar a óbito em pouquíssimo tempo. Exatamente. E exposto em menor quantidade, você tem grande potencial para que tenha mutações e aí formação de tumores, tanto no seu corpo quanto em gerações futuras. De repente você vai ser pai, você vai ser mãe, e aí o teu filho que não foi exposto de maneira direta àquela radiação, acaba pagando o prejuízo daquela radiação, daquela exposição, tendo deformações. No caso do Líbano, onde você não tem radiação, ainda assim se faz uma atenção muito especial, porque são substâncias tóxicas. De repente, uma pessoa que teve contato com aquele material, de repente utiliza uma lente de contato, você tem que tirar, e o recomendado é lavar bastante os olhos para que você tire todo aquele material da sua vista que é tão sensível. Você teve exposição na pele, que você retira aquele material, que dê uma hidratada na sua pele para que não tenha prejuízo, que você dê uma atenção para o teu trato respiratório, né? Que você faça a ingestão de bastante líquido, e se porventura apresentar algum sintoma ainda mais forte, que vai exatamente procurar um auxílio médico de um profissional que seja habilitado para poder te dar toda uma atenção diferenciada. Exatamente. Bem, a gente vai deixar também vocês um pouco tranquilos. No Brasil, o cenário a gente importa algo em torno de 1 milhão de toneladas de nitrato de amônio por ano e a gente produz algo em torno de 500 mil toneladas de nitrato de amônio por ano. Isso está basicamente relacionado à perspectiva do day use. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente produz ou compra, a gente utiliza. Então, não há a possibilidade da gente criar grandes estoques. Isso reduz muito a possibilidade da gente ter algum tipo de acidente semelhante a esse que aconteceu no Líbano. E algo muito marcante também que a gente deve destacar é que o nosso território aqui nacional, quem faz o controle de aquisição, de manuseio, de estocagem é o Exército Brasileiro. Mas espera aí, por que um órgão tão importante militar assim, ele tem que ter esse controle diante dessa substância, desse nitrato de amônio? É porque essa espécie não é utilizada apenas como fertilizante. Ela pode ser associada a outros compostos e aí ser usada como explosivos, no caso da mineração, e aí estamos falando de uma exposição muito benéfica, né, na mineração. Agora, associada a outros componentes, como por exemplo TNT, que é a sigla do trinitrotolueno,
é um explosivo ainda mais marcante, né? Ainda assim pode ser utilizado para o bem, mas também pode ser desviado de maneira ilícita para que seja produzido um artefato, para que possa produzir um atentado criminoso, como em vários episódios ao longo da história você tem no mundo todo. Daí o grande rigor para aquisição, transporte e estocagem desse material. Bem, queridos, então eu venho fazer um convite para vocês. Se inscrevam no canal Química Nota 10, se inscrevam no canal Felipe Bio, porque sistematicamente a gente vai estar se reunindo para poder discutir temas relacionados à ciência. Pois é, quer saber química, quer saber biologia, tanto para quem vai fazer vestibular e também para entender o fenômeno do dia a dia, vai no Química Nota 10, vai no Felipe Bio. Tamo junto, até a próxima, Um beijo. valeu!